Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast. Eu sou Leda, também apresentadora. Vamos viajar na maionese juntos? Essa semana, conforme a gente já deu spoiler na semana passada, nós vamos falar sobre São João Marcos. Parque Arqueológico de São João Marcos, que fica ali no município de Rio Claro. Que aqui, é perto de Mangaratiba. Fica entre Mangaratiba e Rio Claro, aqui na região ali da Serra do Piloto, aqui no Rio de Janeiro. 2 horinhas, 100 quilômetros do Rio de Janeiro. E é isso que você acompanha no episódio de hoje, viajante. Bom, primeiro vamos falar do que é mais importante. Depois a gente fala do parque. É importante você saber o quê? Que você, para visitar o parque, tem que agendar. Muito bem, tem que agendar. O agendamento é exclusivamente feito através do site do parque e o link para o parque você encontra na descrição desse episódio. As visitas acontecem apenas aos sábados, nessa primeira fase de retomada, às 9 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Então são 2 turnos de visita por dia. Uma às 9 da manhã, que vai até às 11h30, e a outra que começa às 2 da tarde, que vai até às 4h30. Certo? E aí é o horário que o parque fecha. É o horário que o parque fecha. Somente podem ir 4 pessoas por grupo. Então você vai poder fazer a sua inscrição de mais 3 pessoas, desde que sejam da mesma família. Então você não vai fazer um grupo, você e um desconhecido. Essas 4 pessoas do grupo, você e mais 3 pessoas. E são só 5 grupos por turno. Então, aquele parque imenso, acho que se não me engano são 36 hectares, estou falando de cabeça. Somente 20 pessoas para visitar nessa primeira fase da pandemia. E assim, Ledinha, você tinha expectativas para visitar o parque? Nenhuma. E como é que foi? É muito legal, é bem interessante. É bem interessante, vale bem a pena visitar. Gostou? Eu gostei. Muito bastante. pouco, mais ou menos. Eu acho que num dia de sol ia ser bem mais legal. Mas é porque a gente foi num dia que, claro, sempre chove quando a gente vai para os lugares, isso é fato. Já faz o anúncio aí. Atenção, prefeito. Atenção, por favor, prefeitura das cidades que não chove. Se na sua cidade não chove, chame Viajante Rei, dupla formada por Leda e Lincoln, que a gente leva chuva para vocês em horas, ou pelo menos num dia a chuva tá certeira. Mas vamos lá. Mas é bem legal. Né? A gente pegou uns pinguinhos, não teve chuva. Mas estava nublado. Nós fomos no sábado de carnaval para lá, que para nós foi ótimo, tirando o congestionamento que a gente pegou na estrada para chegar até lá, porque teve acidente, enfim, mas isso não vem ao caso. O importante é que é super fácil para chegar. Você sai do Rio de Janeiro, vai ali, pega a Rio Santos, né? A RJ, a BR-101 ali na sentido Angra dos Reis. A Leda tá fazendo bico, tipo, que isso? É porque, gente, eu não entendo nada de direção, rua, estrada, eu não sei nome de nada. Você só é habilitada, né? Eu sou habilitada, nem sei como, mas tudo bem. Aí você vai em direção a Angra dos Reis, chegando em Mangaratiba, você chega na cidade, já tem a placa já indicando a Serra do Piloto, e aí você sobe a serra. Legal a subida da serra, por quê? Essa rodovia, gente, essa que liga Mangaratiba, foi a primeira estrada de rodagem do Brasil. Por quê? Porque São João Marcos, isso que é o mais incrível, São João Marcos era uma cidade riquíssima, uma cidade próspera. Chegou a ter 17 mil habitantes. Naquela época. Eram mais de 10 ruas, tinha praça, tinha praças, né? Tinha teatro, tinha agremiação, tinha escola, delegacia, igreja. Era uma cidadona para a época. E ela fazia parte da Estrada Real, na época do Império. Tinha até Capitão Mor lá. E ali era muito rico, porque era onde saiu o café, né? Na Estrada Real. Volta pra estrada. Aí você pega a estrada pra chegar. Você pega a estrada, essa estrada tem trechos originais ainda da época do Império. É verdade.
Tanto que a Leda falou, maluco, né? Porque você tá numa rodovia pavimentada, rodovia moderna, bem sinalizada, de repente... Vem um trecho de terra. Um trecho de terra. Nada. Trecho original. Que não pode ser pavimentado. Que não pode ser pavimentado. Se eu não me engano, eu tenho aqui na memória, é parecida a estrada de Cunha, que liga Ubatuba até Cunha, lá em cima. Ou Paraty a Cunha. Você sobe a serra também. Lá. Estrada de Cunha. Também... A Leda não conhece nem Cunha nem Paraty, só para deixar bem claro. Também tem trechos que eram trechos originais e que não são pavimentados. Então, já tenho promessa de conhecer, só para deixar claro aqui, tenho promessa de conhecer Paraty já há muito tempo, mas há alguns ninguém me anos, lembra. eu diria. É que agora não dá, né? Agora é época de pandemia. A gente tá junto há 11 anos. Mas tudo bem. Mas tudo bem, vai chegar a hora, vai ser bem sem especial. Sem DR no podcast. Não tem DR. Nem no podcast, nem fora do podcast. Ele tá fazendo um coração pra mim, gente. Bom, e aí então você não precisa se preocupar na subida, sobe tranquilo, porque você vai ter a volta. E a volta é que tem as paradas mais bonitas. Então. Tá, mas ele não vai dar spoiler ainda. Expectativa, não se contenha na subida e vá para o parque, certo? Sim, e outra alternativa, você não precisa estar no Rio de Janeiro para ir nesse parque. A gente já visitou várias vezes Mangaratiba e a gente não sabia da existência desse parque. E a gente poderia ter ido num dia e ter conhecido o parque estando hospedado em Mangaratiba, em Angra, que é super perto. Sim. Mangaratiba muito mais, né? Sim. E mesmo lá em cima, para quem tá em Penedo, enfim, aquela região ali de Resende também é muito fácil para descer a serra do Piloto para poder chegar lá. Então tem esse caminho por baixo e também tem o caminho por cima, que você encontra, detalhe, a gente tem um post que a gente publicou ontem no blog falando tudinho também sobre São João Marcos. Lá tem fotos bacanas. Se você não acompanhou no Instagram, entra lá no post que também tá explicando legal. Tem o Zacarias, que é o guia que atendeu a gente, que também é super bacana. Você lembra dele? Wagner Zacarias. Isso aí. Você lembra dele? Gente boa, claro que lembro. E aí você pode procurar o Wagner lá, que ele vai te explicar, te dar uma lição de São João Marcos. Quando ele vai descrevendo, parece que ele viveu aquilo ali, né? Eu acho que assim, tudo que é feito com amor, a gente já falou isso antes, tudo que é feito com amor sai bem feito. E você sente que ele gosta do que ele tá falando. Sim, muito, muito. Vale, assim, se ele estiver lá e vocês tiverem a oportunidade dele contar para vocês a história da cidade e acompanhando o passeio de vocês, eu super indico, não é mesmo? Com certeza. E aí então, chegando lá na... a gente falou do detalhe dos dias da reserva? Não falamos. É verdade. Então a reserva tem que ser feita a partir das 18 horas das sextas-feiras para o sábado da semana seguinte. Então, por exemplo, hoje é quinta, tá? Amanhã, sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, você vai conseguir fazer a reserva para o sábado da semana que vem, ou seja, para o dia 20 de março. Então, hoje é dia 11, amanhã, sexta-feira, é dia 12. Você consegue fazer a inscrição para o sábado do dia 20. Porque a inscrição para o sábado depois de amanhã, dia 13, foi na semana passada, no dia 5. É sempre na sexta-feira, para a próxima semana. Isso, a partir das 6 horas até... A inscrição fica aberta até as 10 horas da manhã da segunda. Mas, como são só 5 grupos de 4 pessoas, ou seja, são 5 inscrições... É melhor começar na sexta-feira. As 5 pessoas se inscreveram, já era, não tem mais vaga. Não é? Então acesse logo. Vai logo na sexta-feira, o mais rápido possível. Eu acho que esse é um detalhe que poucas pessoas sabem, né? E não, um detalhe que poucas pessoas sabem do parque. Gente, eu moro no Rio de Janeiro há 11 anos. Eu não tenho obrigação nenhuma de saber que São João Marcos existia, tá? Eu sou paulista, então, enfim, eu poderia saber, sei lá, de Salto de Avanhandava, que lá tinha um restaurante que foi coberto pela represa, tudo bem, porque é minha região. Agora, Rio de Janeiro não é minha região. Eu fui adotado pelo Rio. Agora, eu já perguntei para inúmeras pessoas aqui no Rio de Janeiro sobre São João Marcos e ninguém conhece.
Mas ninguém conhece, mas lá recebia antes da pandemia 10 mil visitantes por ano. No mês do aniversário do parque, teve 50 mil visitantes em um mês do aniversário, quando o parque completou 5 anos. E quando a gente estava lá, tinha gente, né? Tinha gente, só que não é conhecido. Então, eu me sinto na obrigação moral de divulgar São João Marcos, porque é um lugar muito legal para se visitar agora na pandemia. E assim, e depois da pandemia, eles têm várias coisas que você pode ir lá, pode fotografar para casamento, formatura, pode fazer piquenique. Durante a pandemia, essas atividades estão sem proibidas, contar as atividades culturais que tem lá, né? Você viu aquele anfiteatro que tem ali na entrada do centro de visitantes? O pessoal fazia apresentação. É que com a pandemia as coisas estão paralisadas, pois é, né? Infelizmente. Mas a gente também fiquem sempre de olho no nosso Instagram, @viajanterei. E também no blog, que a gente vai dar sempre os updates, né? Sim, sim. Se reabrir, se tiver algum evento, uma nova fase, a gente vai colocar. Isso, a assessoria de imprensa do parque avisa a gente já, e a gente já de imediato já passa para vocês. Já passa para vocês, assim que... Porque eu só imagino fazer um ensaio fotográfico de casamento naquele parque. Dá para você ter uma ideia de como foi, porque se você entrar no Instagram e usar a hashtag São João Marcos, você vai ver ensaios que foram feitos lá no passado. E são lindos. E assim, para vocês terem uma ideia, dá uma entrada no nosso blog, que é viajanterei.com.br. Sim. E verifica a qualidade das fotos que a gente tirou com um celular num dia nublado, sem nenhum, né? A gente não tinha nada. Não, a gente não levou difusor, não levou nada. Nada. E assim, é uma foto mais linda que a outra. Dá uma valorizada lá no nosso blog e vocês vão ficar encantados com as fotos. Isso, então você vai ter foto não só no blog, como também no Instagram. Ah, é verdade. No Instagram também tem. E não só foto de São João Marcos, certo? Porque a gente, vamos lá. A gente adora a Leda tem um olhar fotográfico. Eu não tenho técnica, gente, vamos deixar claro. Ela tem técnica, ela sabe fotometrar. Eu só fiz um curso de fotografia, mas então eu não tenho tem técnica. Mas eu gosto muito de fotografar. Então, assim, dá uma olhada nas nossas fotos, valoriza lá, dá um cliquezinho. É como tem gente que fala, dá um cookiezinho. Dá um cookiezinho pra gente, porque é muito importante a participação de vocês também. Tanto no Instagram quanto no blog. Não é mesmo? Com certeza. Então, fazendo um pouquinho de é isso aí. Da gente mesmo. Da gente mesmo. Autopromoção. Autopromoção. Então, chegando lá, na porteira de entrada do... Que literalmente é uma porteira. Isso. Fica no quilômetro 20 dessa rodovia, né? Tem estacionamento gratuito. Tem estacionamento, tudo é gratuito. Não só o estacionamento, como a visitação. É importante, também. A visitação é inteiramente de grátis, como diria Botino. É verdade. Então você chega lá, vão olhar na listinha se o seu nome está na lista de visitantes. Porque liberam a tua entrada. Só pode entrar mediante agendamento prévio. E vão aferir a sua temperatura. Muito bem. Mesmo sendo um lugar completamente aberto, né? Sim, são 20 pessoas naquele... em uma cidade que tinha 17 mil habitantes. Vai ter 20 pessoas. Não, vai ter mais. 40 pessoas. Não. As 25, né? Porque são os visitantes. E mais 3 funcionários? 5 funcionários. A orelha e mais 2 cachorros. Isso, a orelha e a piriguete. Aí será que a piriguete orelha tá e piriguete ainda? são os 2 cachorros. A gente conheceu... Que a gente quase trouxe pra casa. Não, a dona do quiosque que falou vende. Que depois a gente vai falar. Tem um quiosque lá pra comer. A orelha não. A piriguete você pode levar. A dona... A gente tava... Os 2 cachorros estavam com a gente o tempo inteiro, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou levar. Ela, não, você pode levar só a piriguete, que era a fêmea menorzinha. Que chegou agora. Que o orelha eu não deixo, porque ele já tá comigo há sei lá quantos anos. E aí eu falei, eu queria os 2. Bom, chegando lá nessa porteira, você sabia que esse caminho da porteira até a entrada da cidade era a estrada real original? Não sabia. Então, fique sabendo. E vamos lá, não deixem o carro do lado de fora. Vocês podem até deixar. Se vocês querem fazer mais uma caminhada, são mais ou menos
da porteira até a visitação da cidade? 20 minutos, meia hora, 20 minutos de caminhada. No mínimo. Por aí. Uns 1,5 km a 2, 1,5 km? Então uns 20 minutos de caminhada. Então, o ideal você pede para entrar, eles vão deixar você entrar de carro e você estaciona perto da entrada da cidade. Por que eu sugiro entrar de carro e ir até lá embaixo de carro? Porque são só 2 horas de visitação. Não é 4 horas, a gente já estava indo embora. Sim. A gente chegou às 2. Sim. Então nesse caminho você vai perder meia hora. E só vai ver mato. Não, tem a ponte original da época do Império. Mas que dá pra você fazer, dá pra você parar o carro lá, descer até a ponte. Sim, e ver a ponte da época do Império ali embaixo, indo de carro. Então, esse caminho não vai te trazer novidades. Nessa época de pandemia, não. Eu diria que depois, com o tempo, com a visitação aberta, sem se preocupar com as 2 horas, 2 horas e meia, dá pra você descer e fazer a trilha desde lá de fora, porque também tem estacionamento do lado de fora do portão, da porteira. Então, dá pra estacionar lá embaixo, sim. Chegando, vai direto pro centro de visitantes, certo? Que é lindo. Centro de visitação. É uma construção toda em madeira, bem bonita. Bem bonita, muito bem montado. Lembrando, gente, que o parque é uma iniciativa da Light, do Instituto Light, que construiu o parque, foi inaugurado há 10 anos agora. Em junho de 2021, vai estar fazendo 10 anos de inauguração do parque. Ele começou em 2008. Vamos ver se vai ter festa. O trabalho, quem sabe, tipo né? De comemoração, né? Com vacina, talvez. Vacina? Né? Tomara. Tomara. Vamos lá. Se tiver, a gente avisa pra vocês no futuro. A gente vai estar lá. A gente, com certeza. E aí, esse centro de visitação foi construído pela Light nessa época da inauguração. E ele tem uma maquete da cidade, uma lindíssima maquete da cidade. Tem aqueles painéis que ficam suspensos, grandes painéis, contando a história da cidade. A história dos moradores da cidade. Também. Alguns objetos que foram encontrados nas escavações. Não só objetos que foram encontrados na escavação, como também objetos que foram doados por outras pessoas para o museu. Você tem grilhões da época dos escravos. Tem prensa. Tem moedor de café. Tem ferro. Tem ferro de passar roupa. Tem vários. De carvão, aquele lá. Minha avó adorava passar roupa com ferro a carvão, sabia? Pois é. E ela dizia que não ficava igual o ferro elétrico. Pois é. Você também, né? Eu não sei passar nem com ferro elétrico, Você prefere carvão. Eu sou da época do vaporeto. Né? Hoje você passa roupa como? Vaporeto. Vaporeto, muito bem, modernidade. Eu não sei passar roupa, gente. Uma das poucas coisas de dentro de casa que eu admito que eu sou péssima. Então, chegando lá no parque, vá no centro de visitantes, conheça, para você ter uma ideia, se familiarizar com a planta da cidade, ver como que ela era antes da destruição, da demolição. Para você ter uma dimensão do tamanho da cidade. Para você ter uma dimensão. Eram mais ou menos 10 ruas, 10 travessas, tinham dezenas de casas, tinham mais a avenida, enfim, a praça, eram 2 praças centrais lindíssimas. Gigantes. Lindíssimas, gigantes. E aí vamos contar o que aconteceu, na verdade? Por que São João Marcos? Por que o São João Marcos desapareceu? Desapareceu, literalmente. Desapareceu, foi engolida. Foi engolida pela água, por água e foi engolida pelo verde. Não pelo mato, mas pela floresta, porque a área foi reflorestada, vamos chamar assim. Então, no final do século XIX, começo do século XX, História com Lincoln, gente. Foi construída uma grande represa para gerar energia elétrica e abastecer de água a capital do país, na época que era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito bem. Então, nessa primeira fase de construção da represa, ali o Ribeirão das Lajes, se eu não me engano, a água já tomou um pedaço da cidade, onde ficava um distrito lá, porque tudo era São João Marcos antes. Não tinha Lídice, não tinha Três Rios, não tinha nada disso. Era tudo. Três Rios? Rio Claro, Rio Claro. Eu insisto em falar Três Rios, né? Não tinha Rio Claro, não tinha. Era tudo São João Marcos. E aí, nessa primeira tomada de água, um distrito já foi-se embora. Ali, depois, a cidade foi tombada pelo patrimônio histórico
E em 1940, o então presidente da República, Getúlio Vargas, destombou a cidade. Aliás, é o único caso de destombamento urbano no Brasil até hoje, não sei pelo futuro, né? Tudo é possível. De destombamento. Para quê? Para aumentar a capacidade da represa para gerar mais energia para a construção de uma nova usina. Que é a de usina de Fonte Nova. Usina de Fonte Nova? Muito bem, Leda é inteligente. Que até hoje está em funcionamento e até hoje abastece o Rio de Janeiro. Sim, porque ali faz parte da bacia do Guandu, né? Isso. Que loucura, gente. Ali tem o Rio Paraíba lá em cima. O que aconteceu? Aí eles pegaram o quê? Indenizaram as pessoas. E tiraram todos os tirou moradores. todo mundo da cidade. Transferiu lá para as cidades próximas. Você imagina o sentimento das pessoas de terem que sair da sua casa, da sua cidade, do seu bairro, da sua cidade, da sua vizinhança, para um lugar que eles desconheciam. Mas o pior é que isso acontecia com muita... Não vou dizer com frequência, porque não é toda semana que acontecia isso. Mas existem vários casos de cidades que foram cobertas para ampliação de represas para geração de energia hidrelétricas. Mas é muito, muito doido, né? Doido. Imagina, hoje a gente está aqui, vinha o prefeito falar, vocês vão ter que sair daqui a 3 meses da casa de vocês, porque a casa vai ser inundada. E você nunca mais vê nada do seu bairro, nunca mais vê... Né? Onde você nasceu, onde você cresceu, onde você criou doido, seus filhos. Um sentimento muito ruim, né? Pois é. E a gente vê lá pelas fotografias que a cidade era animada, tinha festa. Os carnavais lá eram... bombavam, né? Tops, Festa junina, a cidade tinha clube. Era uma cidade próspera, né? Era uma cidade rica. O que faz de São João Marcos diferente hoje é que ela não está coberta pela água como essas outras cidades aí. Sim, porque hoje ela só fica ela não fica coberta. Ela fica parcialmente inundada. Mas durante um pequeno período do ano. Sim. Segundo a administração do parque, isso era sabido desde o início, que precisava fazer enfim, precisava tirar as pessoas de lá. Eu ia falar de desocupação. Mas eu ia falar de desalojamento. Tudo bem. E aí a palavra não veio. Enfim. E aí eles desalojaram essas pessoas, sabendo que a água não iria cobrir inteiramente a cidade, mas que ia cobrir parte da cidade, ruas principais. A água chega hoje até a casa do Capitão Mor. Sim. Que fica ali do lado da praça. Então, tinha algumas ruas que ficam encobertas. Mas não fazia sentido, né? A cidade ia perder Era uma outra época, né? É uma outra política. Mas o que é muito curioso, né? Hoje você vê várias coisas da cidade. Coisas que você ainda consegue caracterizar como... Você consegue ver que é uma igreja, você consegue ver que era uma casa onde era do capitão, né? Então, mas aí é que tá. A cidade foi um trabalho único e acho que inédito no Brasil de recuperação arqueológica, porque essas paredes não estavam de pé. Sim. Elas foram reconstituídas. A casa do Capitão Mor foi reconstituída, aquela fachada foi reconstituída, tudo estava abaixo. Eles pegaram os arqueólogos pedrinha por pedrinha e recolocaram no lugar original. O chão dela foi escavado e estava lá. O chão da igreja era original, estava lá. O que aconteceu com a igreja? Porque a igreja tem um caos então, curioso. Vamos lá. Fatos e lendas. Fato é que a igreja é um lugar sagrado. Por ser um lugar sagrado, ninguém queria demolir a igreja. Lenda é que todas as pessoas que participaram dessa destruição da igreja foram amaldiçoados, morreram, enfim. Mas o fato é que ela foi dinamitada. Sim. Então ninguém quis destruir a igreja, ela foi dinamitada. E aí você consegue ver as torres da igreja. A cidade era tão próspera que ela tinha 2 torres na igreja. Sim. Consegue ver também alguns azulejos. Isso, resto de coluna. Azulejos originais de Portugal. Azulejos portugueses. Voltamos a dizer, a cidade era uma cidade próspera. O Estrada Real passava por ali, o café descia até o porto de Mangaratiba. Tem coisas muito engraçadas, não é engraçado, mas curiosas. Você vê tanques
porque antigamente eram tanques, a maioria eram comunitários, né? Sim. E você vê que a Isso, cidade tem uma casa do pessoal mais abastado, mais rico, que tinha tem um tanque dele, né? Então era uma cidade que era bem rica, né? Sim. Pra ter... Não só tanque, você tem cisterna. Tem cisterna, verdade. Tem sistema de coleta de esgoto naquela época. Você vê o calçamento da rua, que é tipo de Paraty, que é aquela parte, a parte central da rua é mais baixa para correr a água da chuva. Vou fazer o bullying com o Lincoln. Eu não conheço Paraty. Eu vou te levar pra Paraty sábado, tá bom? Você quer? Não. Tá bom. Pandemia, fique em casa. Não. Só saia se puder. Se precisar. Se precisar. Não é só Se saia puder, não. Todo não, mundo você não pode. Só saia se precisar. Um outro lugar legal também que a gente viu lá foi o teatro. Quer dizer, a gente não viu o teatro. As pessoas estão escutando isso e falam, gente, mas a cidade não foi demolida? O que vocês viram então? Não, a gente não viu. A gente vê pedaços de algumas coisas. Você consegue ver ali a foto, não é? Tem um totem. É legal que é bem sinalizado. Tem vários lugares da cidade. Bem organizadinho. Muito, muito bem organizado. Que tem o totem que mostra como era. Tem foto original do lugar e conta ali a historinha do lugar. Então tem ali a foto de onde era o teatro e a gente consegue imaginar ali naquelas ruínas o prédio como ele era. Tem lá a entrada, tem a bilheteria, muito bacana. Mas as ruas, você, sem saber que aquilo ali era uma cidade, você saberia que é uma rua. Sim. Né? Tranquilamente. Assim, você tem totalmente a dimensão que aquilo era uma rua. Você consegue ver as entradas das casas com degrau, né? Sim. Como que eu posso definir? Você vai contando a história na sua cabeça também. Por isso que eu acho legal, que é um lugar legal para se levar criança. Porque eu acho que a criança ia se amarrar e ficar brincando ali naqueles lugares que ela, né, a criança solta a imaginação, e aí né? Isso me lembra uma criança, Just to Pretend, eu não sei como é que fala isso em português, mas lá nos Estados Unidos as crianças falam muito Just to Pretend, que é no sentido de brincar, de imaginar, de lúdico, né, de imaginar como era, de fingir alguma coisa. E eu acho que bem interessante levar criança, assim. É um lugar que você pode levar. Pra mim, que sou adulto, eu já pirei ali de ficar imaginando como era a vida naquela cidade. O Lincoln ficou imaginando como seria a vida na cidade. Eu fiquei imaginando como as pessoas se sentiriam voltando, os ex-moradores voltando ali. Tanto que eu perguntei. O que aconteceu, inclusive. Eu perguntei pro Wagner, né? Se tem algumas pessoas que ainda são vivas. Ele falou que tem. Que algumas vão visitar, mas geralmente entram até o cemitério. A parte de visitação e não gostam de ficar andando. Porque o sentimento deve ser muito doido, né? Assim, são pessoas já de idade, então deve dar uma saudade da vida que levavam ali, né? Eu acho que você pode contar, porque você teve uma experiência parecida, que foi voltar a um prédio que foi o prédio onde você morava quando você era pequenininha. Nas devidas proporções. Não é? Eu nasci no prédio que a gente mora hoje, mas eu saí daqui com 5, 6 anos. E fui morar em outro lugar e nunca mais voltei no prédio, né? Passava, sabia que eu tinha morado, tem N fotos de eu pequenininha. E abrindo um parênteses, a gente também mora num prédio histórico, porque o nosso prédio é tombado. A fachada do nosso prédio é tombada. E a gente voltou. A gente veio morar e... você foi visitar o apartamento onde você morou. E quando eu vim... Assim que a gente comprou, né? A minha irmã veio comigo numa daquelas N vezes que você vem pra ver o que você vai fazer no apartamento, aquelas coisas de quando compra apartamento, quando se muda. E a gente encontrou uma vizinha, essa vizinha olhou pra minha irmã, reconheceu minha irmã, em síntese. Quem comprou o apartamento do meu pai ainda morava aqui. E falou, não, vem ver o teu apartamento, como é que ele tá. Eu chorei da hora que eu pisei no apartamento até a hora que eu saí. E tadinha, a senhora, que é um doce, que agora é nossa vizinha,
Ela, ai, não chora não. Eu falei, não, mas é de emoção, de saudade, de tudo aquilo que a gente viveu ali dentro. Eu vivi pouco. Eu vivi 6 anos, mas a minha irmã viveu muito tempo nesse apartamento, entendeu? E eu imagino, é parecido, né? Com a sensação que deve ser das pessoas quando pisam no parque, né? Com uma pequena diferença, né? O prédio, o apartamento ainda existe. Lá é uma sensação de perda, né? Pra esse pessoal que morava lá. Mas não pensem que o lugar é tem um lugar... uma aura uma ruim, energia ruim. pesada. Não. Muito pelo contrário. É uma energia deliciosa. Eu que não sou fã de mato, que não sou fã de bicho, de inseto, eu não tive problema nenhum. Eu adorei visitar, apesar de ter vários insetinhos. E o Lincoln até falou, você não tá com problema com inseto? 0 de problema com inseto. Nenhum me picou. E eu gostei de estar naquele lugar, pela energia do lugar. É uma energia muito boa. Não sei se a água... Pode ter essa teoria, amor? Pode, claro. Da água ter levado tudo, ter levado as energias ruins, não sei. Mas é um lugar que te traz paz. Se você quer um lugar para visitar com a sua família, para te trazer paz, para você ficar num ambiente aberto, com muito verde, com muitos passarinhos, é um lugar muito legal. E assim, olha, vamos lá, guardadas as devidas proporções, a gente já visitou alguns países do mundo, a gente já visitou alguns lugares do mundo, já? Sim. A gente já visitou Templo Romano. Sim. A gente já visitou o Cromeleque dos Almendres, que é da época do Neolítico, que foi lá, até lá, 8.000 anos atrás, que inclusive falam que é mais antigo do que Stonehenge. E eu digo pra vocês, gente, olha, eu já visitei um monumento megalítico de 8.000 anos. Não deixa nada a desejar o Parque de São João Marcos. Não mesmo. Porque ele tem uma história atrás dele. E essa história atrás da cidade é que deixa o lugar ainda mais especial. E não só a história do lugar, mas também o trabalho que foi feito pelos arqueólogos brasileiros para deixar esse lugar possível de visitação hoje. Para tirar, eles escavaram, para você ter uma ideia, tem lugares que eles escavaram quase 1 metro, tirando sedimento, peneirando tudo. Trabalho de arqueólogo mesmo. E olha, isso é de aplaudir. Isso é de aplaudir. Então, vá visitar sim, se você pode, se você gosta desse tipo de passeio. Eu acho que a visitação é um reconhecimento do trabalho que eles tiveram ali. Eu acho que também é isso, né? Acho que é o que a gente quer transmitir para vocês. Porque às vezes, eu vou, quero passear, quero um lugar verde. Vai lá que você vai estar reconhecendo que todo o trabalho árduo que foi feito ali. E vai ter um passeio excepcional. Sim, você pode sentar ali à beira do lago ali, atrás da casa do Capitão Moss. Você viu que tem ali um banco de madeira, tem uma cobertura ali. Você senta, só falta uma rede. Sim. Não é? Quando liberar para fazer piquenique, eu acho que ali deve ser um lugar inacreditável para fazer realmente. Piquenique. Quando você for ficar noiva e for casar e for fazer o teu álbum de pré-núpcias lá, o ensaio fotográfico, pré-wedding, vai ser fantástico. É um lugar lindo nas ruínas. Vale a pena. E de graça. E de graça. Quer melhor do que isso? De graça. A Light paga pra você ir lá visitar. É, verdade. Porque todo o custo é da Light, gente. Sim. Não é? Aí vão perguntar, tem onde comer? Então, tem. Você tem um pastel de forno lá que é uma delícia. Tem um lugar que é um barzinho, tem um quiosque, né? Que é uma senhora que cuida, super, super limpo. Que é a dona do orelha. Que é a dona dos cachorros que ficam lá, que nem poderia, que ela fala que nem poderia, mas eles são tão bonzinhos, tão... Eu duvido de alguém que... E detalhe, hein, não é aquele cachorro que fica atrás de você, não. Não. Ele ficou longe. A gente que chamou. A gente é que chamou. Eu que fui, como que é? Que dei cabimento pra ele. Não é cachorro chato. Não é cachorro chato que fica pedindo coisa, não. Não, fica tranquilo. Não vai nem chegar. Você não gosta de cachorro, você nem vai notar a presença dele. Você nem vai ver o cachorro. É porque a gente é apaixonado por cachorro e a gente vê um cachorro. Quantos cachorros você tem? Nenhum. Ah, tá. Ok.
Mas a gente é apaixonado. Ok, não só pra fazer esse parêntese, que você é apaixonada, mas não tem. Ok. Por que a gente é apaixonado e a gente não tem? A gente mora num apartamento, a gente passa o dia inteiro na rua. Quando é trabalho normal, eu também trabalho na rua e o Lincoln. Hoje eu tô mais dentro de casa do que na rua, mas não é o nosso normal. Sim, seria uma maldade deixar o cachorro preso o dia inteiro sozinho. Então por isso que a gente não tem cachorro. Isso aí. Você gosta de criança? Gosto. Tem? Não. Também não. Não é pela mesma razão. Mas tudo bem. E aí, assim, lá tem... o cardápio está restrito. Fora da pandemia dá pra você agendar seu almoço. O cardápio é maior, mas agora durante a pandemia tá restrito. Mas o pastel de forno... Delícia. A bala de banana... A melhor. Eu diria assim, tá pau a pau ganhando, cabeça a cabeça... Com a bala de Antonina, certo? Mas assim, pra você ir pra Antonina é meio difícil, né? Você que tá aqui no Rio de Janeiro, ou você que tá em São Paulo, Antonina é mais fácil. É Paraná. Se você não sabe a Antonina, então você ouça lá o episódio, 3 episódios atrás. Esse é o episódio 45, episódio 42. Ouça o episódio 42, Trem para Morretes e Antonina. Aí você vai saber do que a gente tá falando. Então é mais fácil você vir aqui pro Rio de Janeiro, pega a Dutra, desce a Serra do Piloto e vá até São João Marcos comer a bala de banana dela. Se não tiver bala de banana, tiver acabado, porque a gente comprou todas as que tinham lá no dia, tem também doce de leite caseiro. Aquele quadradinho de doce de leite que também, olha, quase não tem açúcar. Bem gostoso. Não é. Vamos lá, você ganhou alguma coisa? Não. Não, é porque é bom, tá? Se fosse ruim, a gente ia falar. É um lugar simples, mas é bom. Vamos falar de problema? Quais? Não tem sinal de celular lá. É verdade. Então, se você for querer comer no quiosque, você vai ter que pagar em dinheiro, porque não tem como pagar no cartão, nem de crédito, nem de débito. É verdade. Tá? Então, leve dinheiro. O banheiro de lá é super limpo. Eu não fui, porque eu não sou frequentador de banheiro. Eu conheço todos os banheiros de todos os lugares que eu vou. Mas é super limpo. Assim, muito, muito, muito higienizado. Vale... Tipo, tem lugares que você vai que você acha que você não pode usar o banheiro. Não é o caso de lá. E... o que mais que podemos falar sobre? Otimizar o tempo que vai ficar lá, porque é muito curto. Então, nessa época de pandemia. Não dá pra andar. 2 horas passa assim, ó. Muito rápido. Muito rápido. Então, otimiza o tempo, não perca tempo, já vai logo visitar as ruínas, aproveite, ande bastante por ali. As 2 horas passou num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Quando eu vi, já tava na hora de ir embora. E assim, é praticamente plano o lugar. Tem uns vídeos que eu tô ofegante porque eu não tirei a máscara o tempo todo. Mas, então aí você fica... A única questão lá, pra mim, é a acessibilidade. Se você tem problema de locomoção, um parque arqueológico não é lugar pra você em nenhum lugar do mundo. Assim, é complicado... Porque como é terra, pedra, mato, é mais complicado. Tipo cadeira de roda, mesmo muleta, né? Se você estiver usando né? Ajudando de alguma forma. Eu diria que é um lugar que a visitação vai ficar bem, bem dificultada. E é isso. Então, só para relembrar, viajante, como é que você faz para chegar no Parque São João Marcos? Saindo do Rio de Janeiro. O caminho mais fácil para mim é pelo litoral. Então você vai pegar a Avenida Brasil ali, sentido Santa Cruz. Se você estiver na Barra também, você vai por Santa Cruz. Entra na rodovia BR-101 em direção a Angra. Aí quando você chegar em Mangaratiba, você vai pegar a Serra do Piloto, que é a RJ-149. Que a RJ-149 originalmente foi a primeira estrada de rodagem do Brasil. Aí você vai ver que alguns trechos lá são protegidos pelo Patrimônio Histórico Nacional. Tem o Mirante, que você vai conseguir na volta parar no Mirante. O Mirante é lindo, tem uma vista de Mangaratiba e do mar, linda essa vista. Tem esses outros trechos de terra, tem ali um lugar que acho que é onde os escravos bebiam água, né? Sim. Tem até um nome ali, eu esqueci o nome. Cachoeira dos Escravos. Tem a Cachoeira dos Escravos e tem um outro lugar dos escravos também. Que é onde eles paravam para fazer alguma coisa. Tinha um lugar onde comercializavam também, enfim.
Então, pra você ter uma ideia como os escravos são importantes, nessa época do Império, dos 18 mil habitantes que São João Marcos teve, 8 mil eram escravos. É bastante. É bastante. De 18 mil, 8 mil eram escravos? Poxa, é um número bem alto. Então, subindo essa RJ, a RJ 149, no quilômetro 20, você vai ver lá o portal da entrada do parque, aí você já estaciona, se identifica e entra. Não tem erro, é muito fácil para chegar. Ou você, se você colocar no Google lá, Parque São João Marcos também, o Google vai indicar para você. Agora, se você estiver vindo por dentro, aí você vai ter que vir pela Dutra, em direção a São Paulo, claro, gente, sempre falando, saindo do Rio de Janeiro. Se você estiver vindo de São Paulo, já não é a Dutra sentido Rio de Janeiro, São Paulo, sentido Rio de Janeiro. No quilômetro 237 você vai pegar essa saída 237, vai virar em direção a Rio Claro. Não é Três Rios, hein? É Rio Claro. Aí você, depois que passou na entrada, você pega a RJ 149. Depois que você passar na entrada de Rio Claro, você pega a RJ 149 e desce até o quilômetro 20. Você vai encontrar o mesmo pórtico, a mesma entrada. Então, RJ 149, quilômetro 20, Mangaratiba. É esse o endereço do Parque Arqueológico São João Marcos. Para vocês terem um gostinho, vai lá no Instagram, as nossas publicações do dia 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, 20 e 21 de fevereiro tem fotos lindas e no destaque tem um destaque especial de São João Marcos. Isso, e lembrando que no nosso site, viajanterei.com.br, além do post desse episódio, tem um post só para falar sobre o parque também com fotos lindas. Você chegou a ver as fotos do blog? Estão bem bacanas, não é? Tiradas por? É um olhar maravilhoso que você tem. Tirada por nós. Você tem um olhar o pior que fantástico. A gente nunca sabe quem tirou a foto, né? Aí você olha, porque algumas são a visão que eu queria, outras são a tua, então a gente, como tem o mesmo olhar, vamos chamar assim? A gente nunca sabe quem é quem, mas é da foto dos dois. O importante é isso. Lembrando, para falar com o Viajante Rei é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para 5521 97925 4747. Isso, lembrando também que todos os episódios do Viajante Rei, do Viajando na Maionese, você encontra nos agregadores, nos principais players para podcast que você usa. Enfim, você pode escolher Deezer, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, enfim. Você encontra em todos os players de podcast, ou também você pode encontrar no nosso site. É só você entrar lá no viajandonamaionese.com.br. Você vai ter lá todos os episódios, você também consegue ouvir direto no site, sabia? Sabia. Muito bem. Então é isso, viajante. Semana que vem a gente está de folga. Mas na outra semana a gente volta com um novo episódio especial para você, viajante. Então, dia 18 não tem episódio, mas no dia 25 de março, dia depois do aniversário da minha querida vozinha, a gente se vê novamente aqui com mais um episódio para você, certo? Certíssimo. É isso aí, viajante. Até a próxima semana, até dia 25. Até a próxima, viajante.